Olá, sou Javan Ferreira, pastor e psicanalista, trazendo a você mais um conteúdo da nossa série Autoestima Saudável. Sou muito grato por você estar comigo nesta jornada em busca da autoestima saudável, aquele equilíbrio para que conduzamos a nossa vida de forma resiliente, de forma vitoriosa, sempre num processo de aperfeiçoamento. Hoje convido você a pensar comigo sobre resiliência, dizendo já de pronto, ser resiliente, você pode, você consegue. E quando penso em resiliência, logo me vem à mente um exemplo de resiliência na Bíblia, o apóstolo Paulo. Observe o que ele diz em Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. E 2 Coríntios 4, de 7 a 9, ele diz: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro, se referindo ao Evangelho de Jesus Cristo e ao próprio Jesus. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Lembrando que o apóstolo Paulo estava na prisão quando escreveu, por exemplo, Filipenses. E mesmo em prisão, não se deixou abater, usou das circunstâncias para que aquilo fosse razão do seu fortalecimento e fortalecimento de outros. Por isso, ele escreveu para animar e encorajar a igreja. E temos muitos exemplos de resiliência na Bíblia, como José no Egito, que foi jogado num poço pela inveja dos irmãos, depois vendido como escravo, foi preso e depois conseguiu ser o segundo na hierarquia do governo egípcio. Daniel na Babilônia, e na nossa contemporaneidade temos exemplos como Nelson Mandela, que lutando pelo apartheid foi preso, viveu mais de 2 décadas na prisão, na cela diminuta, mas mesmo assim foi resiliente em seu propósito e acabou sendo presidente da África do Sul e viu o seu país vencer o domínio de uma minoria branca, sujeitando a grande maioria negra. E temos exemplos como o Victor Frank, que enfrentou o campo de concentração, perdendo sua família, e depois de tudo isso, vendo tudo isso, conseguiu produzir escritos, inaugurou a logoterapia, criou e se tornou um grande psiquiatra, referência para a humanidade. E o que não dizer, do próprio povo brasileiro e das pessoas do mundo inteiro em função da pandemia que obrigou à resiliência, não apenas para sobreviver, mas para ter uma nova mentalidade, um novo jeito de olhar para si, para o outro e para a própria vida. E quando olhamos para a pandemia, olhamos também para os desastres naturais, como tivemos aí recentemente em Pernambuco, mas todo ano acaba acontecendo em função das chuvas, e aquelas famílias, como na pandemia, entre perdas, mortes, perdas também de bens materiais, e vivemos também perdas de emprego. As pessoas têm que se virar não só para a sobrevivência, mas para de alguma forma se fortalecerem emocionalmente e assim seguirem em frente. Isso é resiliência. Resiliência, se você perguntar o que é resiliência, é esse processo de se adaptar, de se recuperar diante das muitas adversidades da vida, de situações que geram tensão, estresse até prolongado, e a pessoa se recuperar mantendo a sua integridade, mantendo a sua essência. E não são poucos os exemplos que temos de pessoas, famílias e comunidades que, após passarem por grande crise, vencendo a crise, quando olharam para trás,
se viram melhores do que antes da crise, porque a crise foi uma oportunidade para um crescimento em todas as áreas da vida. E podemos elencar, né, segundo as perspectivas daqueles que estudam sobre resiliência, a resiliência pode se aplicar no aspecto emocional, de gerirmos as pressões, as tensões, de maneira a não nos deixarmos abater e vencermos as dificuldades, e também isso aplicado à realidade de vida acadêmica, em função das muitas cobranças. A escola é um ambiente tenso, de muita cobrança e de convivência. Também um aspecto profissional, na concorrência, competição, cumprir metas. Se você não tiver a capacidade de ajustamento para se manter no equilíbrio, você sucumbe, né? E por vezes desiste. E na amplitude temos também a resiliência no campo social, que vai desde a saber se portar no ambiente familiar, como também no contexto da vizinhança, da convivência num condomínio, numa comunidade religiosa, enfim, em ambientes que os conflitos aparecem, as tensões acontecem e o estresse vem, e você tem que, ao invés de sair do lugar, se adaptar e seguir em frente com o seu propósito de vida. Devemos ter em mente a resiliência como essa capacidade não apenas de sobreviver, mas de se descobrir e se aperfeiçoar para se tornar uma pessoa melhor durante e após o enfrentamento de uma crise. Mas elenco com você aqui alguns fatores determinantes para você exercer a resiliência. Lembrando que a resiliência, embora seja um atributo do ser humano, é um atributo inato ao ser humano, mas que não acontece no automático. Aconteceu um problema, uma dificuldade, e já me ligo no modo resiliente automaticamente. Não é assim que funciona. Resiliência, despertamos, né, porque estamos diante de uma crise, temos que resolvê-la, e aí vamos nos descobrindo e vamos aprendendo, treinando e desenvolvendo a resiliência. O primeiro fator que participo com você aqui é a necessidade de clareza de realidade e saber aonde quer chegar, para onde você está indo. Algo pelo que vale viver, que dá direção à sua vida. Viktor Frankl vai dizer que, tratando-se de superação, de lutas, etc., a primeira coisa é você aceitar o sofrimento como uma realidade, mas linkar esse sofrimento a algo que vale a pena, aquilo que lhe dá sentido à vida. As tensões são próprias da crise e elas vão nos cegar, e se não nos encontrarmos com clareza de realidade, aquilo que está me envolvendo, e não me colocar tendo consciência real de onde, né, eu estou, onde nós estamos no contexto da crise e como as coisas estão, eu não vou saber tomar a decisão certa, eu não vou saber exatamente ponderar, e se não tenho um rumo a seguir, um sentido de vida, vou ficar muito mais perdido e desmotivado. Mas quando você tem um sentido de vida, você respira fundo e age com sabedoria, estrategicamente, para minimizar os riscos e fazer o uso inteligente dos recursos à sua mão. Isso é muito importante. Clareza de realidade e saber aonde quer chegar. Você tem um sentido de vida, tem um propósito, foca nele. E as outras coisas são apenas coisas a se encaixarem e, se problema a se encontrar solução para você seguir em frente. Um outro fator é consciência de si mesmo e daquilo que envolve a situação de crise, para você agir com autodomínio e moderação. Consciência de você mesmo, quem você é, o que você pretende, aonde você quer chegar, quais as suas virtudes, as suas potencialidades, o que você já experimentou, o que já agregou valor à sua vida. E isso vai lhe empoderar para o enfrentamento da crise, mas com lucidez, com sobriedade, para agir da medida certa, não acrescentando problema ao problema, tornando algo que já não é fácil mais difícil ainda. E nesse processo, o autodomínio é decisivo
para que o nosso comportamento seja estabilizado e não inconsequente, irresponsável, intempestivo, nas piores das possibilidades. Porque no desespero vamos precipitar, vamos agir equivocadamente. Por isso é muito importante ter essa consciência de si e daquilo que envolve a situação para saber o que atacar. Não atacar pessoas, mas sim problemas. Problemas que estão nos atrapalhando, nos impedindo. E aí vamos enxergar não mais o problema, né, mas sim solução. Importante quando fala não enxergar o problema, não é negá-lo, é não focar só no problema, mas ao olhar para o problema já pensar em soluções. E aí vem o fator seguinte, que é ter uma mente criativa e capacidade de ajustamento, de adaptação, sempre com raciocínio intencional, focado em encontrar, como falei, soluções. E isso é quando nós exercitamos a nossa plasticidade, a nossa capacidade de ser flexível, não nos acomodando à situação, mas nos adequando, nos ajustando à situação, estudando as circunstâncias envolvidas para que assim eu possa agir criativamente para encontrar solução, pensando só em solução, não minimizando o problema, mas também não maximizando o problema, tornando mais gigante, né? Maior do que ele é, porque a solução ela requer que eu tenha essa capacidade de ser criativo, ver algo ali fora um pouco da curva do problema para quando voltar encaixar justamente aquilo que vai me ajudar a sair da crise. Um outro fator tem a ver conosco, na nossa essência, na nossa substância, em termos de corpo. É muito importante se ter em mente, e isso costumeiramente a gente negligencia, né? A gente esquece que nós vivemos não em função do corpo, mas é justamente no corpo e por meio do corpo que fazemos o bem a nós mesmos e ao nosso próximo. E se você tem fé em Deus, por exemplo, você serve a Deus através do corpo. E é muito importante ter em mente que você precisa cuidar do seu corpo. Seu corpo físico, no sentido de se alimentar bem, né, evitar, consequentemente, coisas que só vão piorar a sua saúde, ter uma boa qualidade de sono para ter o descanso e se revigorar naturalmente, fazer exercícios físicos, de alongamento, de respiração, e também faz parte, né, ter a questão do descanso, que às vezes não é descansar no sentido de deitar e dormir, porque o sono é precioso, mas descansar no sentido de mudar o foco um pouco e ter momentos de lazer, tempo de qualidade com amigos, com família, de recreação, enfim, de maneira que o seu corpo esteja bem, com a imunidade alta, para que você não seja presa fácil a vírus, a bactérias, a enfermidades em geral, que sempre tomam mais conta daquele que está com a imunidade baixa. E isso é lei, né? A pandemia nos ensinou muito sobre isso. Por isso vale a pena cuidar do corpo, porque é através do corpo que fazemos as coisas e as coisas acontecem à nossa volta. Então, para que o corpo físico esteja em sintonia com a mente, em seus afazeres, ele precisa estar com o seu vigor em dia. E isso praticamente está em nossas mãos, esse cuidado. É não negligenciarmos. Alimentar-se bem, como falei, é fundamental, mas não só se alimentar bem, também se exercitar e assim por diante para se manter saudável do ponto de vista físico. Outro fator importante é o desenvolver esperança que seja resultado da sua firmeza de propósito, razão da fé que lhe faz perseverar, nunca desistir e insistir, porque, como falei no início, as lutas, as dificuldades, o sofrimento, ele é real. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Quem disse que seria fácil? Mas é possível se estivermos com essa consciência, movidos por uma esperança, por um sentido de vida que faz com que a gente olhe e diz, olha, vale a pena, vou para cima, sei que tem lutas, dificuldades, mas eu vou enfrentar e sei que posso, porque aquilo que eu busco
é real, é possível sim, e não vai ser uma adversidade qualquer, uma crise qualquer que vai me parar. É como diz o profeta, né? Devemos pensar naquilo que nos dá esperança, porque a esperança nos move, faz com que olhemos para uma dificuldade como uma oportunidade de criar, de vencer a crise e prosseguir. E, por fim, um outro fator igualmente importante é desenvolver relacionamentos cooperativos ou colaborativos. Pessoas com quem a gente possa contar. Uma rede de apoio. É uma rede de pessoas que vão ser companheiros de jugo, aqueles que vão estar ombro a ombro conosco para nos ajudar a levar as cargas que nós não podemos levar sozinhos. Se olharmos para qualquer situação, quando temos os animais, né, vários animais levando uma carroça com algo muito pesado, muito mais pesado do que eles, na verdade, estão juntos, levando um peso, e automaticamente aquele peso é distribuído entre eles, e é muito bom termos com quem contar. Não à toa a Bíblia diz que nós devemos, em todo tempo, amar o amigo, porque na angústia nasce o irmão. E há irmão mais chegado do que um amigo, pessoas que estarão ao nosso lado. Na resiliência, você é o protagonista. É a sua vontade, é a sua busca, são os seus recursos. Inclusive, o recurso das amizades que você tem, dos relacionamentos que você tem, que poderão ajudar a você levar a carga que sozinho é impossível. Mas é muito bom ter alguém com quem se possa contar. A resiliência não é uma condição solitária. Nela nós descobrimos com quem realmente podemos contar, aqueles que não estão felizes por nos ver em crise e se alegram em nos ajudar e se alegram quando nos veem vitoriosos, superando aquela luta, aquela adversidade. Esse é o conteúdo que tínhamos para lhe oferecer hoje e espero tenha lhe abençoado. E se lhe abençoou, fez bem para você, compartilhe com outras pessoas. Se ele não viu os outros vídeos da mesma série, gasta um tempinho, certamente vai contribuir muito para a sua autoestima, para você abençoar outras pessoas. Entre no nosso canal, se inscreva se ele já não fez, dê um like, ative o sininho que muitos outros conteúdos virão. E pense em resiliência. Não olhe para a crise como algo que vai impedir a realização dos seus sonhos, dos seus projetos, mas como uma oportunidade de crescimento em todas as áreas da sua vida. Ser resiliente faz bem à nossa autoestima, faz bem às pessoas à nossa volta. Acredite. Até o próximo conteúdo.